Meus prezados e muito queridos irmãos, paz seja com todos nós. Aqui quem vos fala é o pastor Davi Ramos, o vosso conservo. Servo de Deus, eu quero desejar a todos vocês uma ótima semana, uma semana abençoada, uma semana produtiva, uma semana cheia do poder, da graça do Espírito Santo. Para essa segunda-feira, eu tenho para nós uma mensagem muito importante dentro das bem-aventuranças que Jesus nos ensinou. Mas antes disso, eu venho pedir a você que, se você é novo aqui no canal, que você possa compartilhar esse vídeo, se inscrever, dar um like, tá certo? E não deixe de comentar também. É muito importante, tá certo? Que você comente e que você dê também o seu like aqui e compartilhe. Meus irmãos, São Mateus capítulo 5, o versículo de número 10, está escrito assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Observe que Jesus agora, ele orienta a perseverança àqueles que vão ser perseguidos por causa da justiça. O que é justiça? Nós já falamos aqui, aqueles que têm fome e sede de justiça, que foi a quarta bem-aventurança. Então, o que tem fome e sede de justiça são aqueles, tá certo, que buscam o reino de Deus, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, muitas das vezes nós somos sim mal interpretados, somos sim perseguidos por causa da justiça, por causa da vontade de Deus. É bem verdade que ninguém quer ser perseguido. É bem verdade que ninguém coloca, tá certo, um anúncio falando persiga-me, tá certo? Persiga-me porque eu quero ser perseguido. Não. Então por quê? Porque perseguir machuca. Então quem está sendo perseguido machuca, quem está sendo perseguido sofre. E Jesus ele deixou muito claro sobre essa questão, a questão da perseguição. Então existe várias formas de alguém perseguir alguém. Exemplo, na área industrial, vamos falar aqui na área industrial, então existe, tá certo, o coordenador fabril, existe o coordenador de produção, existe o coordenador administrativo, existe o coordenador de estoque, existe o coordenador, tá certo, de almoxarifo e aí vai. Então, muitas das vezes, tal departamento não se dá com o departamento e aí existe aquelas perseguições. Então também existe perseguições morais, existe perseguições sentimental, existe perseguição conjugal e existe perseguição religiosa. Então existe outros tipos de perseguição que não vem o caso eu colocar aqui também. Mas eu quero que você entenda que quando Jesus ele fala de perseguição, ele está falando de sofrimento. Ele está falando de você padecer por causa do seu nome. É lógico que tem um tema agora muito atual lá na parte da Ásia, tá certo? Divisa com a China, que é chamado Afeganistão. Então lá você sabe que o Talibã tomou novamente aquele país, tá certo? E você está vendo o caos que está acontecendo lá. Você está vendo cristãos sendo, tá certo, assassinados, né? Então você está vendo a perseguição ferrenha contra as mulheres, crianças e assim vai. Então ninguém quer ser perseguido. Por quê? Porque a perseguição dói. Mas a pergunta que eu lhe faço é, né? Até que ponto você está disposto a sofrer por amor do Senhor Jesus? Então essa semana que nós estamos iniciando é uma semana para te encorajar, é uma semana para dizer para você que de você, tá certo, e para você é o reino dos céus. Pastor, mas como assim? Porque é o que Jesus nos prometeu. Jesus prometeu que para nós, tá certo, se você sofrer algum tipo de perseguição, ou seja no seu trabalho, ou seja na sua família, ou seja no meio dos seus amigos ou parentes, ou seja no meio da sua vizinhança, por causa do cristianismo, você não deve ficar frustrado, você não deve ficar aborrecido, mas você deve alegrar, você deve regozijar, porque o reino dos céus te espera, o céu te aguarda. Jesus tem uma coroa para te dar. Então lembramos de Elias no 1 Reis 19, do 1 ao 8, então Jezabel ficou sabendo tudo que Elias fez. E o que Jezabel fez? Então Elias havia, tá certo, lá no capítulo 18, Elias havia, tá certo, destronado os profetas de Baal e os profetas, tá certo, de Asterode lá, e os profetas de Jezabel, da mesa que comia com ela. Então Elias foi ordenado por Deus. O que ele fez? Então ele orou, Deus mandou fogo do céu, e por causa disso ele foi perseguido, a ponto de Elias desanimar.
desanimar. É natural pessoas quererem desanimar. É normal pessoas quererem parar. Mas Jesus, ele não vai se conformar com você parando. Jesus, ele não vai se conformar com você querendo desistir. Então Elias tentou parar. Elias pediu até a morte. Depois você leia lá, 1 Reis 19, do 1 ao 8. Então o Senhor enviou o seu anjo e deu a Elias comer pão, tá certo, e água. Coma, Elias, tá certo, levanta e anda, vai-te embora, caminha, não pare. Por quê? Porque grande é o galardão, o reino dos céus te espera, irmão. Mas pela segunda vez ele voltou a deitar, ele voltou a dormir, mas o Senhor falou com ele novamente, enviando o seu anjo. Deus não desistiu de Elias. E no versículo 8 do capítulo 19 de 1 Reis, o Senhor, tá certo, usando o seu anjo, falou para ele: levanta e anda, porque muito longo é o teu caminho. E Elias andou durante 40 dias e 40 noites com aquele alimento, tá certo, que o Senhor deu para ele. Neste dia eu quero também falar para você que o alimento que Deus vai te dar e que Ele já está te dando, vai te alimentar por toda a tua jornada, vai te alimentar por toda a tua caminhada. Porque para você pode falar: meu Deus, está acabando tudo. Não, não está acabando. É o começo da tua jornada, é o começo da tua caminhada. Lembra de Jeremias? Jeremias também pensou que estava tudo acabado, mas o Senhor falou para ele, Jeremias 33 e versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Você não sabe, mas Deus já sabe o que vai fazer. Você não tem noção, mas Deus já tem um caminho preparado para você andar. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te livre. Ótima semana para você, ótima semana para a tua família. Guarde esta palavra. Não fique frustrado se você for perseguido, não fique desanimado, prossiga a viagem, amém? Desistir nunca, recuar jamais e avante sempre. Deus te abençoe em nome de Jesus.